Termópilas, 300 contra o Império. O verão de 480 a.C. despontou sobre a Grécia com uma sensação de presságio. O vento carregava calor e pó, secando a vegetação e ressequindo os olivais, enquanto o sol penetrava inclemente sobre o estreito desfiladeiro entre montanhas e mar, que seria o palco da resistência mais lendária da antiguidade. À distância, o exército de Xerxes avançava como uma maré de bronze e seda. Milhares de homens, espalhados em colunas de infantaria pesada, arqueiros, cavalaria leve, carros de guerra e guardas de elite formavam um oceano humano projetado para subjugar todas as cidades-estado gregas e dobrar a península ao poder do Império Persa. Cada passo do inimigo vibrava no solo, ecoava nas rochas e anunciava uma força esmagadora, uma massa que, em números e equipamento, parecia invencível. Mas naquele corredor estreito, o cálculo do espaço e da disciplina se tornaria a arma mais letal da história militar. No coração da passagem, Leônidas, rei de Esparta, reunira 300 hoplitas, homens moldados para a guerra desde a infância, treinados na disciplina, na resistência e na morte. Suas armaduras de bronze reluziam com a luz matinal. Os capacetes com cristas ocultavam a expressão. Os escudos, os oplons, formavam uma parede curva e quase impenetrável, entrelaçados de ombro a ombro, criando uma falange viva. Cada lança, cada espada curta, cada posição de tiro e bloqueio havia sido ensaiada milhares de vezes nos campos de treino de Esparta. O objetivo era claro e brutal: impedir a passagem do inimigo, comprar tempo e proteger as cidades atrás deles. O caráter da missão era tanto tático quanto político: a defesa de uma identidade civil e militar, o sacrifício consciente de homens para preservar a liberdade coletiva. O terreno favorecia os defensores, mas exigia disciplina absoluta. O desfiladeiro estreito limitava a mobilidade persa e anulava a vantagem numérica. Rochas irregulares criavam pontos de estrangulamento naturais, e uma colina baixa à direita permitia a observação do avanço inimigo. À esquerda, o mar, distante, não oferecia abrigo, mas forçava o inimigo a manter sua força concentrada na frente. O clima era seco e impiedoso, calor intenso, vento que levantava poeira e reduzida disponibilidade de água. Cada gota consumida ou retida tornava-se recurso estratégico. A fadiga e o cansaço físico seriam tão decisivos quanto a força de armas. Os persas atacaram primeiro com massa e ritmo. Ondas sucessivas de arqueiros inundavam o ar de flechas compostas, cada uma pesada, capaz de perfurar escudos e couraças. Infantaria avançava, protegida por lanças curtas e dores leves, tentando quebrar a linha. Xerxes confiava na saturação, força esmagadora aplicada de forma contínua, esperando que o corpo defensivo se rendesse à pressão numérica. Mas a falange espartana se manteve firme. O escudo de cada homem bloqueava não apenas flechas, mas também o medo. A disciplina era multiplicadora. Cada soldado defendia o vizinho. Cada ombro conectado formava barreira física e moral. As lanças avançavam em cadência, perfurando e repelindo os atacantes, enquanto os hoplitas espartanos mantinham suas posições em profundidade, alternando avanço e retração mínima, evitando dispersão. As primeiras baixas do lado persa foram inevitáveis. A infantaria que tentava romper a linha encontrava uma resistência concentrada e meticulosamente organizada. Tropas avançavam apenas para receber golpes combinados de lança e espada curta. Arqueiros persas eram visados por soldados treinados para disparar javelins improvisados e arremessar pequenas lanças curtas em pontos expostos da linha inimiga. A força numérica do inimigo, de dezenas de milhares, era parcialmente neutralizada pelo estreitamento do terreno, que impedia qualquer manobra de flanco em grande escala. Cada movimento persa era cuidadosamente observado, cada avanço calculado, e as respostas de Leônidas eram rápidas, adaptativas e brutais. Com o passar dos dias, a guerra tornou-se um jogo de resistência e observação. As investidas persas aumentavam em intensidade e frequência. Os hoplitas espartanos mantinham a posição sob o sol abrasador, com suprimentos limitados, água escassa e feridos que precisavam ser estabilizados entre as fileiras. O caráter da missão agora incluía gestão de recursos humanos e físicos. Cada soldado precisava ser alocado de maneira que o mínimo de posições críticas ficasse vulnerável. Snipers e arqueiros gregos, posicionados atrás da linha principal, atacavam pontos fracos do inimigo, criando atrito adicional e obrigando Xerxes a reduzir velocidade de avanço. O objetivo persa, que era esmagar rapidamente a defesa, tornou-se mais difícil a cada hora, porque a disciplina espartana funcionava como multiplicador da eficácia.
A falange não apenas se defendia, ela contra-atacava em intervalos curtos. Movimentos em bloco eram realizados. Os escudos abertos permitiam o avanço de 15 passos, seguido de recuo parcial antes que outra onda inimiga pudesse esmagar a linha. Pequenas unidades improvisadas flanqueavam atiradores inimigos ou criavam pressão em pontos vulneráveis, sempre respeitando a coesão da formação. Cada ação tática tinha impacto estratégico. A falange precisava manter integridade, mas também infligir dano suficiente para desmoralizar o adversário. Nesse ambiente, a psicologia da guerra tornou-se tão importante quanto a física. Resistência, bravura e visibilidade da eficácia da falange inspiravam os aliados e assustavam os atacantes. A traição e o contorno do terreno alteraram o equilíbrio. Um caminho secreto revelado a Xerxes permitiu que o inimigo avançasse para trás das posições gregas. Leônidas, conhecendo a geografia e ciente da impossibilidade de defender o desfiladeiro completamente, tomou decisão tática extrema. Dispensou os aliados para salvar forças adicionais e ficou com a elite, concentrando homens capazes de sustentar a posição até o fim. A escolha era política e militar, sacrifício calculado para preservar a cidade-estado e a reputação de Esparta. O embate final foi feroz, quase ritual. As lanças foram quebradas, os escudos lascados, os golpes se tornaram corpo a corpo. A falange converteu-se em núcleo de resistência absoluta. Os homens lutaram sobre os corpos dos companheiros caídos, empurrando, golpeando, mantendo a coesão até o último instante. A batalha terminou com a morte de todos os defensores restantes, incluindo Leônidas, mas não antes de infligir milhares de baixas aos persas. Estimativas variam entre 2.000 e 4.000 mortos nas investidas diretas contra a linha, feridos multiplicando-se por 5 e um impacto psicológico imensurável. O que poderia ter sido apenas um estreito devastado tornou-se símbolo de disciplina, coragem e estratégia aplicada sob condições extremas. A lição tática de Termópilas permanece. Concentração de força em terreno vantajoso, disciplina de formação, uso de flancos, economia de recursos e coordenação de ataques limitados contra o inimigo superior. A falange espartana mostrou que números absolutos não determinam resultado imediato quando o terreno, a preparação e a coesão estão a favor da defesa. O sacrifício de Leônidas e seus homens não apenas atrasou o avanço persa, permitindo reorganização de outras cidades, mas também criou paradigma histórico, a resistência consciente, mesmo impossível, como instrumento estratégico e símbolo de identidade. Quando o pó assentou e os mortos foram contados, o estreito permaneceu como testemunho de heroísmo e cálculo. A cidade-estado de Esparta e toda a Grécia aprenderam que a guerra é tanto física quanto psicológica, e que um pequeno grupo estrategicamente posicionado, disciplinado e corajoso pode escrever memórias que atravessam milênios. Termópilas não foi apenas um campo de batalha, foi um monumento à precisão tática, à resiliência humana e ao poder da decisão na face da aniquilação.